Bom dia. Bom, mais um ano se encerra, né? Começamos agora o primeiro domingo do ano vindouro. E uma coisa assim que tem me tocado há anos, né? Principalmente na época da infância, final de ano. Como era bonito aquilo, como era... A gente tinha uma expectativa, criava algo novo assim no coração, né? E principalmente por poder estar com a família, estar reunido com os amados ali. E esse ano foi um ano bem atípico, né? Bem diferente. Creio que muitos queriam esquecer esse ano, né? Tudo que aconteceu, mas são partes da vida que a gente deve caminhar, coisas que a gente deve percorrer nesse caminho, né? E eu sei que muitos talvez tiveram momentos de luto nesse ano que passou, por causa da Covid, ou talvez outras coisas que aconteceram, né? Então foi um ano assim que a gente possa refletir. Geralmente fim do ano a gente pensa, né? Como é que foi esse ano para mim? Qual é a expectativa que eu tenho para o ano vindouro? Que nem eu passei por Covid, agora há pouco tempo. Depois eu tive a zoster de novo, que ano passado eu peguei de novo esse ano. Mas pela graça de Deus estamos aí, né? Deus tem cuidado, tem guardado. Isso é o que importa. Uma coisa que não deve mudar. Como o ano não muda, continua, não tem algo especial quando dá a virada do ano, né? Mas o que deveria continuar no nosso ano, que vem agora, esse ano que começou, é a esperança em Cristo Jesus. Essa não pode mudar. Amém? Amém. Bom, eu tive no coração, o pastor Pedro pediu para mim trazer uma palavra, e me veio forte falar sobre a porta da graça. Eu queria que vocês abrissem a palavra em João 4,6. Quem não tem Bíblia, tem aqui no projetor. Não é para mim, está diferente, né? Perdão, acho que eu peguei errado a palavra. O versículo, na verdade, seria assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Daí Jesus está falando que Ele é a porta. Acho que eu peguei a passagem errada. Bom? Não. Bom, me perdoe. 14:6. Oi? 14:6. 14,6. Acho que escapou um ali no digitar. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Isso. E João 10,9. Sim. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então aqui, Jesus está falando que Ele é a porta, né? Ele é a porta que devemos passar, entrar, e ali nós seremos salvos e acharemos pastagens, acharemos alimento ali, né? E também Efésios 2,8.
Aqui fala da graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Também Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Jesus é a porta, e Ele próprio também é a graça presente. Então graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente, nem se esforçar por merecê-lo. Graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Daniel 9, 24. Então, mais uma vez, a graça não é por nosso merecimento, por algo que a gente fez, porque eu sou bom, porque eu fiz algo de bom. Não, é um presente de Deus para nós, do próprio Cristo. E esse presente revela o caráter de Deus, né? O amor que Ele tem por nós. Aqui eu queria falar um pouco da graça. E lá em Daniel 9:24 fala sobre as 70 semanas. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Aqui, Daniel teve uma visão, né? E daí ele chegou na presença de Deus e começou a orar. E nisso o anjo Gabriel veio trazendo, ele estava lendo, na verdade, o livro de Jeremias, né? O profeta Jeremias. E ali Gabriel veio dizer para ele que havia 70 semanas sido decretadas sobre o povo dele, os judeus, os hebreus, né? Então essas 70 semanas vieram para o povo judeu. E as semanas começaram no exílio babilônico, do início do exílio até o ungido e a sua rejeição. Com a rejeição de Jesus pelo próprio povo judeu, esse período se encerrou por 70 semanas. Então, até Jesus foram cumpridas 69 semanas sobre o povo judeu. Tudo que tinha sido relatado para Daniel se cumpriu. E ficou faltando uma semana para essa profecia se cumprir. E aí que nós entramos, que é o período da graça. Então, desde a rejeição de Cristo ali, entrou o período da graça. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. É a graça, é um período que veio sobre os gentios, sobre aqueles que não eram povo de Deus. E ali em João 1, 10 a 13,
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui fala da rejeição de Cristo e também dessa graça que Deus deu o poder de todo aquele que crê nesse Filho de Deus seja salvo. Então a graça veio sobre aquele que crê, não por aquele que fez algo ou que faz algo, mas simplesmente pela vontade de crer em Deus, no Filho do Homem, crer em Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto de Gênesis 7, 1 a 16. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Até aqui. Não se sabe exatamente quanto tempo levou Noé para construir a arca. Já vi muitos falar 120 anos, 100 anos. Mas eu pesquisando, olhando na Bíblia e estudiosos da palavra falando, o único relato que eu vi que fala da idade dele seria em Gênesis 5:32, que diz que Noé tinha 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. E em Gênesis 7:6 diz que quando ele entra na arca ele tinha 600 anos, ali daria 100 anos. Mas não fala exatamente o tempo que ele começou e o tempo que ele levou. E outra coisa que diz ali em Gênesis 6:3,
fala dos 120 anos que Deus deixou sobre o homem. Ele diz que o homem é carnal e o espírito dele não vai ficar no homem a não ser 120 anos. Então, é um período que Deus deu de idade para o homem, mas não é da arca, né? Então, alguns comentários que eu vi na Bíblia, na internet, pesquisando, eles creem que foi de 40 a 50 anos que ele levou, talvez mais, né? Mas vamos combinar, 40 e 50 anos é tempo, né? Para tu construir algo para salvação, né? Eu que fiquei pensando assim nesse texto. Imaginem Noé e a família construindo essa arca. Outra coisa que muitos dizem que não chovia naquela época, mas pesquisando na palavra, chovia. Porque a única coisa também que diz que não chovia é quando ele fez a criação, ele disse que não havia brotado erva na terra, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E depois ele planta o homem já no jardim. Então, houve chuva, né? Então eu creio que chovia, mas não daquela forma, né? Mas imagine aquelas pessoas construindo a arca. E daí eles dizendo, Noé evangelizando. Olha pessoal, Deus vai mandar dilúvio. Vai mandar uma chuva que vai exterminar toda a carne sobre a terra. Se fosse hoje, alguém dissesse isso, mas ia acreditar? Acho que a maioria não ia acreditar. Será que foi Deus que falou contigo? Talvez quantos falaram, até talvez a própria família. Porque eu creio que Deus falou com Noé. E ele teve que fazer a família crer naquilo ali. E se comprometer a ajudar ele. E daí eu estive pensando, 100 anos ou 40 que seja, que ele levou para construir. Imagina as pessoas na volta, chamando ele de louco, talvez até ameaçando agredir ele por causa da loucura que ele estava fazendo, né? E ele falando, pessoal, se arrependam, vai vir águas de dilúvio, Deus me falou. Ele ficou muito tempo evangelizando ali, talvez para que as pessoas se arrependessem ali e crescem naquilo ali, e talvez Deus mudasse, que até mudasse o destino da população da terra, mas não houve quem ouviu eles, né? Não deram crédito para ele. Até que chega o dia. O que acontece então? Em Gênesis 7,16 diz: era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Interessante aqui que vê que Deus manda animais limpos e animais impuros, né? Ele não distinguiu a raça ali de animal, ele botou um casal de cada espécie ali. E outro detalhe que me chamou muita atenção, que o Senhor fechou a porta. Eu fiquei pensando, por que Deus fechou a porta? Daí me veio um pensamento assim, já viu se Noé pudesse abrir a porta, no momento que ela fecha, no momento que vem as águas, quantos que ficaram dias ali, batendo naquela porta? Abre, por favor, deixa entrar. Eu não posso, Deus fechou ela. Não tem como eu abrir. Apocalipse 3:7. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Então ele fechou a porta para ninguém poder abrir ela. Seria um desastre, talvez, né? Todo o plano seria arruinado se ele abrisse a porta ali. Mas eu penso, as pessoas tiveram a oportunidade, elas tiveram a chance. Muitos anos. Muitos anos. Fechou a porta e agora? Noé e sua família, mais os animais, foram salvos. E o restante dos animais e todos os seres humanos foram completamente destruídos. Deus assim purificou a terra de toda a sua maldade. Gostaria de abrir Mateus 24, 35 a 42. Se quiserem acompanhar. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui, assim como foi em Noé, né? Alguns animais ficaram, uns tiveram a sorte de subir. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Interessante, né? Jesus está falando a mesma coisa aqui. Interessante que nós estamos falando disso há quantos anos já? Jesus vai voltar. Nós cantamos antes que Jesus vai vir buscar a igreja, né? No verso 35 ele diz ali: as minhas palavras não passarão. O que ele está afirmando ali? Que isso vai acontecer. Estejando, como diz o Genésio, estejamos preparados ou não, ele vai voltar. No 36, fala que nós não sabemos a hora. Então, a gente é para ficar preparado. 37 ao 39, diz que como foi no dilúvio, todo mundo vivia como se nada fosse acontecer. Até que veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. No 40 a 41, ele fala do próprio arrebatamento, quando ele vier buscar a igreja. E no 42, novamente ele alerta que é para ficar vigiando, para ficar atento, que ele vai voltar. Queria passar um videozinho para vocês, bem curtinha, 3 minutos acho, que vocês prestassem atenção, né? Apocalipse 3:8. Por que falar de Apocalipse hoje, no começo de ano? Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Assim como foi lá na arca, Deus fechou a porta. E aqui ele diz que ele ainda tem uma porta diante de nós aberta.
que ninguém pode fechar, somente Ele. Essa porta ainda está aberta. Esta porta, como a gente leu ali, se chama graça. Ninguém pode fechar essa porta a não ser um, Deus, nosso Senhor. Ela será fechada. Como? Como a graça termina? Tem duas maneiras da graça acabar. Uma é a morte e a outra com o arrebatamento. Assim como nos tempos de Noé, onde a arca se fechou e tudo que existia foi destruído, assim será após o arrebatamento. Tudo vai desaparecer, muitas coisas não vão deixar de existir. Mateus 24, 21. Aqui Jesus fala um pouco de como vai ser depois que essa porta fechar. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vai ter perseguição, angústia, tempos difíceis como nunca houve. Salmo 74, 7 a 8. Deitam fogo ao teu santuário profano, arrastando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos da terra, de Deus na terra. Então, tudo que for santo, igreja, Bíblia, pessoas que por algum motivo não entraram na porta da arca, não foram arrebatados, vão ser perseguidos, destruídos, martirizados. Hoje já acontece isso. Tem países aí pelo mundo que perseguição é ferrenha contra a igreja, destruindo templos, queimando os fiéis. Isso é real, mas na tribulação vai ser muito pior. Amós 8, 11 a 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós. Então haverá fome da palavra. Vocês imaginam hoje, nós temos a facilidade de pegar o livro de Deus, a palavra de Deus, o próprio Cristo, e buscar alimento. As pessoas terão fome por ela. Tu vai ser perseguido se tu não tiver uma Bíblia na mão. Tu vai ser perseguido, talvez morto. Jeremias 30, 7 a 8. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo, e sobre o teu pescoço quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Lembra que no início eu falei das 70 semanas, né? Lá que foi estabelecida sobre o povo de Deus. E foram cumpridas só 169. Falta uma. Hoje, essa semana, essa contagem de Deus está parada, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, onde Ele está dando oportunidade de nós adentrar
dentro da arca e buscar a salvação. E essa arca, como foi dito, é Cristo, a porta. E quem fecha é Deus. Então essa última semana que falta, ela vai começar exatamente após o arrebatamento. Interessante nisso, como diz ali que nós lemos em Jeremias, é tempo de angústia para Jacó. Quem é Jacó? Povo de Israel. O povo de Israel. Essa angústia dos 7 anos da tribulação é para o povo de Israel, que não creu no Messias. A igreja, a gente pode dizer que vai, por não crer, ela vai participar desse período. Isso não foi feito para a igreja. Só para aqueles que não creram no Deus, não acreditaram nessas coisas que iriam acontecer. O arrebatamento também é só para os verdadeiros crentes, aqueles que realmente estão com Cristo. Creem nele. Outra coisa que essas semanas de Daniel ali, elas falam que são semanas proféticas. Cada dia da semana equivale a um ano profético. Então seriam 490 anos proféticos, né? Anos históricos, na verdade. E uma coisa que eu achei interessante também, tu lembra que Deus fecha a porta e daí 7 dias depois Ele manda o dilúvio. Então, uma figuração do arrebatamento. Que Ele tira a igreja e 7 anos depois, 7 dias, né, da semana, ou 7 anos históricos, vem a tribulação. Como foi a tribulação lá em Noé. O pessoal não conseguiu mais entrar na arca, assim vai ser os que ficaram. Hoje ainda existe uma porta aberta, a porta da graça. Enquanto a porta está aberta, os braços de Jesus, assim como na cruz, estão abertos nos aguardando. Sempre que alguém se arrepende dos seus pecados e aceita o presente divino, ou graça de Deus, Deus o adota como filho amado. Hoje a graça ainda está em vigor. Enquanto a porta está aberta, não nos demoremos por passar por ela. É prudente estarmos preparados como Cristo nos alertou, para ficarmos vigilantes. Pois não sabemos quando será. Pode ser num piscar de olhos, e a porta se fechará. Eu não estou falando isso aqui para a igreja, para o crente, para aqueles que têm a garantia da passagem. Mas isso aqui é para nos alertar, para nos deixar um peso, uma carga, por aqueles que ainda não estão na arca. Família, amigos, vizinhos, colegas. Quantos que precisam entrar por essa porta e não acreditam? 2000 anos está sendo falado que Jesus vai voltar. E ele diz que nenhuma letra da palavra dele vai cair por terra, vai se cumprir tudo. E essa é e que a gente viveu esse ano que passou. E que a gente olha para frente, a tendência que estamos vivendo o início das dores, onde vai vir a volta iminente do Senhor buscar a igreja. E pergunto, nós estamos prontos? Apocalipse 3, 19 a 22. Eu repreendo e disciplina quantos ama, se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrando, não é para os judeus,
é para a igreja. 2 Coríntios 6, 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Como eu vou entrar na arca? Que dia? Agora. Não temos mais tempo. O tempo está acabando. Assim como esse ano terminou, e esse que está se iniciando agora, nós podemos dizer que nós somos privilegiados, né? Porque a gente tem a oportunidade, tem um livro totalmente em branco para escrever. Isso é nós que vamos escrever esse livro. Depende de nós o que a gente vai escrever nele. Valeu a pena esse ano, 2021, o que eu estou escrevendo nesse livro? Quantos eu estou levando para entrar comigo na arca? Lembra que Deus mandou os animais para Noé, não precisou ele buscar. E quantos na nossa vida tem batido na nossa porta, tem vindo até nós, e nós não estamos alertando eles, não estamos levando eles a conhecer o caminho, a entrar por essa porta. Então eu queria deixar essa palavra não para acusar ninguém, mas para que nós possamos refletir naqueles que Deus tem colocado, nós como atalaias dessas pessoas. E nós não estamos percebendo, não estamos notando, mas o tempo está passando, a porta está para se fechar. E lembra, para Deus fechar a porta, não é Jesus, Ele vai enviar o Filho dele. Deus vai enviar, Deus vai fechar a porta. Quando Jesus for enviado, essa porta vai fechar. Que nós possamos todos estar dentro dela e também levar os nossos amados, aqueles que nós gostamos, junto com ela. Amém? Amém. Se dá tempo, pastor, eu queria pedir para tocar aquele último louvor aí. Eu acho que Jesus vai nos buscar, né? Pai, eu quero a Tua presença, Senhor. Te agradecer por esse tempo que Tu tem nos dado, Senhor. Muitos julgam demorada a Tua volta, Senhor, mas é por amor que Tu fazes isso, Senhor. Nós queremos Te louvar, Te glorificar, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia. Pai, que cada um possa sair daqui, Senhor, construir a sua arca. Ela já está pronta, mas que nós possamos, Senhor, levar nossos amados ali, Senhor. Que Tu possa trazer essas pessoas que eu sei que Tu desejas, Senhor, que sejam salvas. Que Tu possa trazê-las até nós, Senhor. E nos dar capacidade, Senhor, e ousadia para falar do Teu Evangelho, falar de Ti, Jesus. E que elas receberão, Senhor, essa passagem, Senhor, para entrar nessa arca que é o arrebatamento. Que todos nós, Senhor, possamos estar preparados. Em nome de Jesus. Amém.